se você é uma buceta que é apaixonado por Jesus, eu vou te dar umas cacetadas lá fora, eu tenho certeza. Mas não é só pão. Ele falou, esse é o meu corpo que é dado por vós fazer isso. A Bíblia não fala que ele pegou a faquinha de serra da época e partiu o pão. A Bíblia fala que foi na mão mesmo. Rasgou. Fazer isto. Lembram o que significa isso? É muito fácil pegar o pãozinho aqui e sair dando para cada um. Jesus está falando, como eu parti a minha vida. E dói. Pega a tua vida e parta por amor ao seu irmão. Como eu parti a minha vida, parta a tua. A igreja se torna hipócrita quando ela quer pegar só o pãozinho lá que é o corpo de Jesus. Fala, vamos partir o corpo de Cristo. Aí ela fala, não, eu estou ensinando. E o que eu estou dizendo é o seguinte, como eu fiz com o meu corpo, aprenda a fazer com a tua vida em relação ao teu irmão. Rasga a tua vida, vai doer, vai ser difícil, vai ter irmão sozinho, vai ter irmão que vai precisar de ajuda. Irmão, vocês não têm noção como tem gente no nosso meio precisando de um socorro. Não é pôr dinheiro na mão da pessoa, não. Não é comprar uma casa e dar para a pessoa, não. Muitas vezes é só de entrar na casa da pessoa e falar, olha querido, eu estou orando por você. Eu não posso te ajudar com nenhum bem, mas eu quero que você saiba que tem alguém que está de joelho pela tua vida. E se amanhã você precisar, tem 2 ombros aqui para você chorar. Pode chorar quando você quiser. Sabe por quê, príncipe e princesa que está aqui? A pior coisa que tem na vida, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, é você passar a luta sozinho e saber que ninguém está com você. Porque é no dia da adversidade que se faz o irmão. É a farinha que recebe água, vira pão para se rasgar. Mas não é só isso. O outro elemento é o quê? Vinho. Porque senão não vai dar tempo. O outro elemento dá? Não deis lugar à casa do pai. O outro elemento é vinho. O vinho ele vem do quê? Da uva. Uva é videira. E a videira ela tem características que são apaixonantes. Uma das características da videira que nós já falamos, mas vou recapitular, é que ela é uma trepadeira. E como trepadeira ela precisa de uma base para crescer. Quando eu caio no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, Jesus afirma, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara ou ramo que estando em mim não produz fruto, ele corta e lança fora, e a que produz ele limpa para que produza mais fruto ainda. E aí rola, Jesus eu te agarro no céu, porque cada dia que eu leio a Bíblia, eu vejo um Deus que não desiste de mim por nada, por pior que eu seja. Conversando com um homem que planta vinhedos, ele falou um negócio que eu não sabia, eu fiquei até assim assustado e tenho estudado isso até hoje. Diz que a parreira, ela tem uma característica da uva. Vamos supor que a alzira é um galho de manga. A parreira vem e vai no galho de manga. E consegue esse galho de manga praticamente morto, a videira consegue entrar no galho de manga e muda a natureza do galho de manga para que a mangueira, o galho, comece a produzir, se preciso for, uva. Você está rindo? Você era o jambuzeiro, você era aquele que foi rejeitado, mas um dia a oliveira verdadeira olhou para você, aquele que também é a videira, pegou a tua natureza e entrou dentro de você, e você era produtor de pecado, e agora você é produtor da vida do próprio Deus, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! A videira, quando ela cresce, ela era plantada normalmente, principalmente na cultura de Israel, perto das casas, porque ela subia e fazia uma copa gigantesca. Quem já plantou videira ou já viu, sabe que ela pode cobrir uma casa. Então ali, as folhas da videira, elas faziam uma sombra para descanso daquela família. Olha se você não se apaixona por Jesus. Jesus é a videira verdadeira, e Ele quer ser a cobertura da tua casa, para que você tenha descanso no dia do sol castigante, da tribulação violenta. Enquanto você está descansando, a videira está produzindo fruto naturalmente, e um cacho de videira pode dar até 300 uvas, e dentro de cada uva mesmo, não as híbridas, tem 3 sementes em média. O mundo vai te chamar e você vai entender que Jesus é a videira verdadeira, mas você está enxertado nele, e a tua vida foi chamada para produzir fruto, e o fruto que você produz não é para você, é para alguém que precisa se alimentar. Por quê, pastor? Porque você já é alimentado pela videira, a vida de Deus já corre nas tuas veias. Aí vem alguém do mundo e vê o que Deus faz na tua vida, come da uva, quando chegar no meio da comida,
comida, ela vai ver 3 sementes, aí você vai ter o prazer de dizer, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que fez essa obra na minha vida e Ele quer fazer na tua também. Aleluia! Eu não sei se você lembra que Jesus mesmo, ele foi batizado e logo depois de batizado ele foi para onde? Para ser pelo diabo durante quanto tempo? E aí, meu irmão, é love story com ele, não tem jeito. Estudando na agricultura, se eu pego uma semente de uva e planto, o que acontece com ela? Eu como, achei a semente, planto, o que acontece com ela? Daqui a um tempo, ela apodrece. Semente nenhuma pode ser plantada se ela não ficar seca primeiro. Jesus não foi batizado no Jordão, galera. Saiu de lá como? Molhadinho. Pode ser semeado agora? O que a semente tem que viver primeiro? Vai para o deserto. Glória a Deus. Deixa eu secar a semente. Secou, 40 dias depois ele começa o ministério. A Bíblia fala que vinham da Síria, de todas as regiões em volta de Jerusalém, de Israel, da Judéia, da Samaria, seguindo a ele e ouvindo o evangelho de arrependimento. Aleluia. Não é para aceitar Jesus agora não, peraí, depois. Observação. Claro. Recapitulando Claro. as características da videira, uma coisa que há muitos anos me impressiona, eu já vi uma videira de perto, é que ela não se limita só ao lugar onde ela está, ela passa por cima dos muros, quer dizer, ela não pode ficar só naquela área, ela vai adiante, ela não tem limites, ela vai É uma trepadeira, né? aumentando, e a outra vai se agarrar, ela vai indo. E isso é lindo, qualquer coisa que você apresenta para ela, ela trava e ali ela continua. A igreja tem que ser assim, Jesus é assim. Jesus usa cada coisa louca que muita gente fala assim, isso não é de Deus não, esse Deus não vai usar. Meu irmão apareceu, ele agarra e usa, fica tranquilo. A primeira missionária em Samaria foi uma prostituta. Vários casos a gente vê isso. Uma outra característica da videira que eu acho linda, as folhas dela servem para alimento, servem para cura. Outra característica, a videira tem algo, e aí eu me apaixonei quando eu descobri isso. A videira tem uma característica, tem um tempo da poda dela, que ela do nada, quem já plantou, já viu, deve saber disso, ela aparentemente seca, fica só aquele tronquinho central, do nada, passa um tempinho, talo, e ela não gosta de lugar muito cheio de água não, ela gosta de lugar mais seco. Vê se não dá um tchá-tchá-tchá com Jesus de Nazaré. Há 2000 anos atrás, num lugar chamado Gólgota, a base chamada cruz foi usada para segurar a videira, para que ela não se arrastasse, mas para que ela subisse. Quando ela subiu, passou um tempo, o filho do homem falou, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. A videira aparentemente morreu, folhas caíram, os galhos se secaram, não tem mais vida. Passa um tempinho, numa maior festa do inferno, Satanás no seu trono, principados e potestades reunidos, celebrando a morte da videira, quando um capeta interrompe a festa e fala, Sam, me desculpe interromper, mas há um problema. O que foi? Olha, nós não matamos e cortamos a videira? Sim, mas olha lá no meio das trevas, está brotando um talo que ninguém conhece. Isaías 53, o renovo de Jessé está brotando de novo. Quando os demônios vão, não conseguem deter a videira, e ao terceiro dia ele ressuscita incorruptível para a glória do nome do Senhor. E quando ele ressuscita, gera mais 11 talos, Pedro, Tiago, João e todos os outros discípulos. Fica na terra 40 dias, levanta 120 homens, um se levanta, e numa palavra só, num talo só de um ramo, mais de 3.000 pessoas aceitam a Jesus de Nazaré. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia! Mas ela produz uva, e uva me fala de unidade, porque quando eu vou fazer o vinho, eu tenho que esmagar a azeitona. Eu quero bênção, deixa Deus te esmagar. Mas é pão, vai virar farinha. Mas é uva, vai virar suco. Eu nunca esqueço uma luta que eu passei, irmãos, que Deus me deu a visão de um lagar, e Deus me mandava olhar, e eu olhava para o lagar, pisado as uvas lá, tudo. O senhor falava assim, Ivan, o que você vê? Eu falei, exatamente eu, bagaço, só vejo bagaço. E o senhor falava de novo, olha de novo, e eu olhava, e o Espírito perguntou, o que você vê? Eu falei, bagaço, só vejo bagaço.
Terceira vez o Espírito me perguntou: Ivan, e a visão foi mais perto, o que você vê? Eu falei: Senhor, eu vejo bagaço, eu vejo semente. É que nem eu. Ele falou: exatamente, semente. Foram todas pisadas. Eu não sei se você sabe que quando se faz o vinho, o sistema de pisar é exatamente para não ferir a semente. Fere o fruto, mas não fere a semente. Ai, estou passando tanta coisa, tanta luta. Você não está sendo ferido, a semente está aí. E foi quando Deus falou comigo: ela foi ferida, só que a semente está lá, Ivan. Pega quantas sementes você quiser, você vai poder plantar e produzir um vinhedo maior do que esse daqui. Da mesma forma você pode passar o que for, mas dá glória a Deus, a semente está aí. E Deus vai pegar essa semente para produzir algo ainda muito maior na tua vida, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. É vinho. Só que depois que eu piso, é suco de uva. Mas depois de um tempo eu tenho que deixar ele para fermentar. E quando ele fermenta, o teor alcoólico aumenta, mas é mínimo. O álcool daquela época era tão diferente das bebidas de hoje, se eu não me engano era 0,5. Seria o que hoje seria, acho que cooler, não sei. E aí quando ele faz isso, ele fermenta há um tempo de maturação. Por quê? Porque se fermentar demais vira vinagre. Da mesma forma, tem cristãos que não sabem administrar a aliança que eles têm com Deus. E depois há uma amargura e vira vinagre. Nada está bom, tudo está ruim. Jesus, quando vem, ele vem dizendo: olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu estou colocando a vida de vocês dentro da minha própria vida. É quando caminho na cruz, e eu lembro, eu não sei quem lembra, Êxodo capítulo 33, quando Moisés chega para Deus e fala assim: Senhor, eu peço que o Senhor me mostre a tua face. Deus vira e fala para Moisés: você não vai poder ver minha face e viver, porque homem nenhum viu a minha face e viveu. E Deus vira e fala assim: eis aqui um lugar junto à rocha, uma fenda, vou te pôr na fenda e vou passar toda a minha bondade diante de você. E aí eu lembro que Moisés entra na fenda, Deus põe a mão e a bondade de Deus passa. Quem é a bondade de Deus? Jesus de Nazaré. E ele vê pelas... Alguém lembra? Pelas costas. E aí rola um clima. Por que viu pelas costas? Nós somos o que do Senhor? Ovelhas. Ovelha segue quem? Pastor. E qual é a parte que a ovelha vê do pastor? As costas. Por que Moisés viu as costas? Porque ele é ovelha e o pastor está passando para ele seguir o pastor, porque a ovelha só vai onde o pastor foi primeiro. É quando de repente ele fala: eis aqui uma fenda na rocha. Há 2000 anos atrás, a rocha estava lá na cruz do Calvário e falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. João capítulo 19, versículo 34 fala que vem um soldado romano, pega uma lança e faz o quê? Vaza o lado de Jesus. E o que cai? Sangue. E o que mais? E água. Água. O resto do sangue caindo no livro de Levítico, sangue que lembra vinho. Caindo no livro de Levítico, eu lembro que a ordem era o seguinte: depois que o cordeiro for sacrificado, o restante do sangue tem que ser derramado ao pé do altar. O cordeiro não foi sacrificado na cruz, então não podia ficar uma gota de sangue dele. Tem que ser vazado. Quando ele é vazado, sai água, palavra, mas sai sangue, que é vida. Abriu ou não abriu? Até o coração ou não? Só que eu caio no livro de Cantares, capítulo 2, e lá fala assim: ó amada, ó pomba amada minha, que anda pelas fendas escarpadas das rochas, faz o teu ninho na minha fenda. A rocha é Jesus, a pomba é a igreja. E ele está dizendo: pomba minha, faz o teu ninho na minha rocha, na minha fenda. Se a fenda é aqui, a pomba entra. Se ela entrar, ela cai no coração do rei. Se ela cai no coração do rei, cai no Evangelho de João capítulo 6. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. É aqui que a pomba branca fica. Entrou no coração que tem sangue, fica salpicada de sangue, fica marcada pelo sangue, e vendo o destruidor o sangue passará e não te tocará. Se a pomba entrou aqui, debaixo do braço, se eu fecho o braço, você consegue ver a abertura? Não. Cai em Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Aleluia.
Este cálice é a nova aliança com o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, o que vocês estão fazendo? Anunciai a morte do Senhor até aqui. Vem. Portanto, examine o homem o quê? E faça o quê? Coma deste pão e beba. E tem igreja que quer proibir os outros tomar ceia. E tem igreja que fala, você não pode. Ué, quem te disse que eu não posso? Tudo chama consciência. Examine se o homem está em pecado, posso tomar ceia? Pode. Pede perdão, fala, Senhor, não dou conta, estou fraco, mas eu quero me consertar diante de Ti. Toma ceia, você vai se fortalecer e você não vai cair mais naquilo para a glória do nome do Senhor. Mas o pecado da ceia é o que Paulo fala logo depois, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que ele fala assim, porque quem come e bebe Indignamente. E o que é esse indignamente? Sem, que ele fala lá, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe condenação para si. Sabe qual é o grande pecado? É você vir numa ceia e você não entender os elementos, não saber o que é o corpo, não saber o que é o sangue. Você está comendo indignamente e está comendo juízo para si. O que é de martírio que Jesus viveu na cruz pode vir sobre você. Come e bebe juízo para si. É quando eu participo da ceia sem entender o que ela simboliza, sem entender para quem ela aponta. Não é meramente, olha, nós vamos ter o culto de ceia, todo domingo mas nós vamos tomar ceia. Aí vem, come um monte de pãozinho, bebe um monte de cálicezinho e vão na paz do Senhor. Você não entendeu. Você não entendeu. E sua vida vai ser uma derrota atrás da outra. Primeiro, se eu for seguir a Bíblia, pão não podia nem ter fermento na ceia. Porque é pão ácido, não pode ter fermento. Segundo, não seria suco de uva, era vinho mesmo. Ah, pastor, Jesus transformou suco. Para de bobeira, foi suco de uva não, foi vinho mesmo. Não tenta espiritualizar o que é natural, não tenta colocar natural o que é espiritual. O que é na Bíblia é e acabou. E aí depois, se eu não entendo esse corpo e esse sangue, minha vida não rompe. Eu não vivo milagre. Pois quem come e bebe dignamente, come e bebe sem discernir o corpo, por isso come e bebe juízo para si. E aí Paulo afirma o quê? Por isso que há entre vós o quê? Não, são três coisas que ele fala. Esse finalzinho eu acho demais, meu pastor. Muitos fracos, doentes, e me nega que não está assim a igreja. Porque não discerne o corpo. E não poucos que dormem. Como tem gente dormindo, não está atento à vinda do Messias, não está atento à santidade, não está atento à palavra, dorme. Fala das coisas espirituais e não entende nada. O que significa dormir? Está sujeito a qualquer coisa. Sim. Na verdade, pastor, assim, o que eu aprendi esses dias, nenhuma igreja nunca teve essa visão sobre a ceia. Porque na verdade a visão é sempre essa mesmo: partir, comer, ninguém toma se não é casado, ninguém toma se não é batizado. Esse foi o ensinamento que eu tive, né? Que eu também tive. Que assim, se não é casado não pode tomar ceia, se está em pecado não pode tomar ceia, se não é batizado não pode tomar ceia. Então todas as igrejas na verdade ensinam isso. Elas não ensinam que a gente pode tomar, que a gente que tem que se examinar, né? Então assim, é até bom a gente que está aqui aprendendo para passar para outras pessoas. Cada um passar para um já valeu, né? Já valeu, porque assim, a visão é focada. E entenda, até a questão de batizar, isso é doutrina humana. Os homens que criaram a visão de que eu posso participar da ceia se eu for batizado, porque aí eu faço parte do corpo de Cristo. Não tem nada a ver. Sendo que, você faz parte aceitando a Jesus. O batismo é complemento, não é determinante. Verdade. Pastor, no nosso discipulado, até mesmo do discipulado do batismo, Senhor Deus, a gente ensina isso. Aqui na nossa igreja não é somente o batizado que toma Santa Ceia. Qualquer um pode, desde que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós não podemos impedir. Nós não impedimos. A pessoa, eu ensino. Agora eu nunca impedi a pessoa. Pastor, eu posso, eu falo, examine-se você. Pastor, mas eu estou sentindo que eu não vou tomar porque eu não sou casado.
então você está se examinando. Amém. Exatamente. Mas se ele está andando em comunhão, ele está fazendo de tudo para consertar a vida dele, que é isso que é o mais importante, eu vejo. É a santificação. Ele está santificando. Né? Teve obreiros aqui que eles são casados há mais de 40 anos, não são casados no papel, e falou, pastor, eu não posso ser obreiro porque eu não sou casado no papel. Eu falei, quem disse isso? Tem que oficializar, mas E o marido não quer casar. bate nele. Então, quem sou eu para impedir que essa mulher tome Santa Ceia? E o que eu acho mais interessante é que essas igrejas que colocam isso, elas não impedem que essa pessoa dizima. Sim, mas o dízimo dela é aceito. O dízimo é aceito, mas tomar Santa Ceia não. Claro, tomar Santa Ceia é muito barato. O dízimo é uma coisa mais intensa, né? Isso é roubo. É correto eu ensinar meu filho a tomar Santa Ceia, ou no caso eu pegar na Existem mãozinha igrejas dele? que dão ceia para criança. Eu acho isso maravilhoso. Desde o momento que você esteja ensinando o que significa aquilo. Porque na cultura judaica a criança participava. Que o Gustavo tomava. Ele Gustavo fala, tomava "Mãe, também, eu quero entendeu?" tomar." Não, e gente, é maldade. Eles ficam numa vontade. Pode ver depois da ceia que tem criança que vai comer pão. Mas você pergunta pra ele o que é. Ele sabe. Ele já sabe. Ele sabe o que é. Agora, tem até hipocrisia de certos. Ele fala assim, eu condeno isso, seu Ivan. Terminou a ceia, não pode tocar nos elementos porque eles são consagrados, mas nós vamos enterrar. Pega ele, Deus. Ah, que isso? Não, pastor, é porque é santo. O que é santo tem que ser enterrado. Que eu entendo já que é santo, então distribua com um grupo, conversa e ministra aquilo. E jogar o vinho na água corrente? Dá 3 pulinhos. Aí é misticismo, então nós temos que tomar cuidado com isso. É, porque aquilo o que sobrava- apontamento. Porque um lugar aí, Aham. o que sobrava jogava na água corrente. Aí. Tem que ser corrente. Isso para mim é desperdício. E outra coisa, cuidado para não mistificar o que não é místico. Nós temos uma tendência de colocar no natural o que é espiritual e espiritualizar o que é natural. A gente inverte as coisas tem hora. E aí a gente não há poucos fracos, nem doentes, e muitos que dormem. Então examine o homem a si mesmo. A minha função é orientar. Se você vai seguir ou não, é problema seu. Você vai se acertar diante de Deus. Eu vi isso, eu vi. Na ceia o Senhor falou assim, meu espírito está santificando os alimentos. Amém. Porque o sangue simboliza a vida, o vinho simboliza o sangue de Jesus e o pão o corpo. E o pastor viu uma pomba sobre os elementos. Não questiona. Começou a distribuir a ceia, uma irmã pegou. Na hora que a irmã pegou o pão, tacou na boca, ela caiu entortada no chão. Os diabos vieram, os obreiros vieram, porque tem uns obreiros, igual a gente precisa de demônio, ai, Ghostbusters, vamos lá, vamos amarrar os cabelos, não sei o quê. Quando chegou, o Espírito de Deus falou com os obreiros, ninguém toca, ninguém ora, chama o meu ungido, porque vocês não têm autoridade para ministrar sobre essa mulher. E o ungido foi o pastor Glarino lá em Brasília, ele impôs a mão e falou, Senhor, tem misericórdia. O Senhor falou assim, era o meu juízo sobre ela, porque tocou no corpo, naquilo que aponta para o meu corpo. Cuidado para a gente não colocar coisa espiritual onde não é. Eu não sei se vocês lembram que a arca foi roubada lá em Samuel, na época de Eli. Aí quando Eli fica sabendo que a arca foi roubada, ele cai para trás, ele era gordo, velho, cego, ele quebra o pescoço, lembra disso? Sim. Aí a esposa de Finéias fica sabendo que o filho morreu, e aí ela começa a ter dores e contração de parto e nasce Cabode. Foi-se a glória de Deus. O que eu acho engraçado é o seguinte, os filhos de Eli estão roubando, matando, roubando o povo lá, pegando a melhor parte, violentando sexualmente as mulheres dentro do templo, e Eli não está nem aí. Na hora que ele sabe que o objeto, a arca, foi embora, ele morre. E aí vem Cabode, foi-se a glória de Deus. Só que a glória já tinha ido embora há muito tempo, irmão. Eles estavam presos no objeto. E não no que o objeto aponta. Ceia, eu tenho que estar pronto para ver o que ela aponta e não o elemento. É igual chofar. Quando toca o chofar, Deus vem, vai arrumar um pau de cedo para subir. Chofar ou qualquer outro instrumento é a mesma coisa. Tudo bem que ele é profético, tudo bem que ele aponta para Jesus, ele aponta para algo, só que as pessoas vão para o objeto. Cuidado! Paulo, ele fala em Hebreus que todas as coisas do tabernáculo eram sombra daquelas que haviam de vir. Então não tem que estar centrado na sombra, mas no que ela aponta. Ceia aponta para algo. Eu quero te lembrar, você é casado comigo, anda em santidade.
Eu quero te lembrar, noiva, você é casada comigo. Eu sou teu noivo. Estou preparando o lugar. Anda em santidade. Porque eu vou voltar para te pegar, para te levar para a minha presença. Se a igreja amadurecer nisso, acabou. Mas nós somos cheios de legalismos. E muitas vezes condenamos até um irmão que está em pecado, que toma ceia, ainda acha assim, você pode, o outro não. Mas eu tolero a fofoqueira dentro da igreja. Eu tolero o que cria contenda dentro da igreja. Eu tolero o mentiroso dentro da igreja. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Não, eu acabei de descobrir que eu sou hipócrita. Bem-vinda. Essa igreja ama você. Como é que cumprimenta? Seja bem-vindo. Na nossa igreja lá, tinha pessoas que não eram casadas, né? E na hora da ceia, a pastora falou assim, mas por que mesmo que ela falou? Eu falei, porque ela não é casada, peraí. Eu apontei expõe a vida da pessoa. Eu falei, não para a pessoa, mas para minha cunhada. É porque não é casada, pode isso. Eu falei, não pode, você tem que saber que não pode. E agora, mas eu não creio que você foi hipócrita, você reagiu segundo o ensino que te foi dado. Acho que é diferente. A hipocrisia é você ter a verdade, saber dela e usar uma outra verdade para satisfazer um desejo seu, uma coisa agora humana. tem que ir lá pedir perdão para ela, né? Falando que Divirta-se, bem-vindo ao reino. Aqui tem esses negócios, tem que pedir perdão. Restituição. O que eu peço ao Espírito Santo é que gere em vocês um povo faminto da palavra dele. Que queira participar da ceia. Eu não sei se você lembra que Jesus ele vira e fala assim, não comerei mais do fruto da videira, até que possa comer convosco no reino de meu Pai. E aqui eu encerro, dizendo que eu sou apaixonado por Ele, pelo que Ele fez na cruz. Eu sei que eu caio, eu sei que eu falho, mas eu costumo dizer que eu vou para o céu nem que seja arrastando, mas eu vou. Nem que seja para ser lixeiro, para varrer a bênção dos irmãos para minha casa, mas eu vou. Mas quando ele fala isso, me choca, porque ele fala, não comerei mais do fruto da videira. E eu não sei se vocês lembram que logo depois ele vai para a cruz e dá o fruto da videira para ele de novo, na mirra. E ele rejeita. E tem 2000 anos que o meu Jesus foi para o céu. Tem 2000 anos que ele rejeita comer, porque ele quer esperar vocês chegarem lá, para que só quando as bodas estiverem prontas, ele possa sentar conosco e nos servir para a glória do seu nome. É por isso que eu o amo, porque estar longe de você, Deus perde a fome. Eu não sei se você já teve isso, quando você está longe de quem você ama, até a comida perde a graça. Mas quando você está perto de quem você ama, você não lembra nem de comer. Jesus fez isso, não vou comer do fruto da videira, até que eu possa comer com vocês de novo. E aí o meu gozo, a minha alegria será completa. Que Deus te abençoe, ovelhas do Senhor, pequeninos do Rei. Lembre que quando vocês saírem daqui, as hostes vão sair com vocês. E que Deus tem escrito algo nas tábuas do coração de vocês. E aquilo que eu falei que não procede dele, que seja arrancado em nome de Jesus, não fique nada. Mas que aquilo que é dele produza 30, a 60 e a 100 por um para a glória do nome do Senhor. Quando puderem, se tiverem condição, faça uma ceia só com pão asmo. E quando for partir o pão, lembra, Jesus fez isso. E eu tenho que fazer também pelo meu irmão, para a glória do nome do Senhor. E sejam bem-vindos e se escondam no vinho, o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Que Deus abençoe. Aleluia! Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém. Quem foi abençoado nessa noite? Aleluia! Não tem como não ser abençoado. Né? Pegue na mão do seu irmão, vamos fazer uma oração.